Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RBRF, o fundo da RBR Alfa Multiestratégia. Então, como o nome já diz, ele tem várias estratégias, entre elas a Alfa, a Beta. Eu vou explicar para vocês o que é isso. E é um fundo muito interessante porque nos preços atuais ele já paga 1% ao mês e ele tem um potencial upside dentro dele muito grande, talvez até maior que alguns outros fundos puro sangue por aí. Justamente por causa dessa estratégia, ele consegue investir não só em fundos, mas também diretamente em operações e fundos que não estão listados na bolsa. Então nós, investidores, pequenos investidores, não temos acesso a esse tipo de operação diretamente, mas através desse veículo a gente consegue ter acesso e eu vou explicar isso para vocês. Então, começando o vídeo, a gente vê aqui que o patrimônio por cota dele está na casa de R$ 78,65 e ele está custando ali na faixa de 63, 64. Ele tem 18 FIIs no portfólio, 11 CRIs. Ele vem aqui logo no início do relatório e já anuncia que no último mês ele pagou 63 centavinhos por cota, o que dá um yield de 12,5% ao ano sobre a cotação de mercado, ou seja, mais de 1% ao mês nos preços atuais. E ele já informa que tem uma reserva de resultados de 53 centavinhos por cota, então uma reserva aí robusta, né? Quase um mês. E ele reitera aqui o guidance para o primeiro semestre na faixa de 60 a 63 centavos. E aqui ele já começa informando para a gente a atualização do investimento FL2, que é justamente um investimento que a gente não consegue acessar diretamente. Pequeno investidor via bolsa, porque não está listado. Então, através desse veículo, a gente tem acesso a esse tipo de investimento. O fundo residencial da FL2, segunda maior posição do portfólio, este mês de fevereiro, tiveram uma nova chamada de capital de 6,4 milhões. Com isso, a porcentagem do PL alocado na posição passa a ser de 9,27%. Além disso, teremos mais 4 chamadas até junho de 23, somando mais 6,4 milhões de alocação prevista. Gostei disso aqui, bastante transparência, previsibilidade. Então a gente sabe que o dinheiro em caixa vai ir para essa operação, a gente sabe quanto vai ser destinado para lá em quantas chamadas. Então, ponto positivo aqui para a gestão. Portanto, o investimento passará a ser o maior investimento do RBR Alpha junto ao investimento em HGPO, de aproximadamente 9,8% do PL. Obviamente que aqui está uma fatia gorda do PL. Gostaria que fosse um pouco menor, mas para isso o fundo vai ter que crescer para conseguir diluir essa posição. Por outro lado, pode ser aqui o grande trunfo do fundo. Ele vai mostrar aqui para baixo para a gente o potencial upside que o fundo tem nessa operação. Então, além de todos os outros ativos do fundo, que são outros fundos imobiliários, que estão marcados com deságio, então a gente tem a questão do duplo desconto, aqui a gente pode ter um desconto ainda maior, porque o valor que está calculado aqui para poder fazer essa marcação está no valor do laudo. Entretanto, a gente tem visto muitas operações, a HGRU comprovando isso para a gente, que na vida real, no real estate, na venda mesmo, fora da bolsa, os preços que estão sendo praticados estão acima dos laudos. Então aqui a gente pode ter um upside, mas eu vou chegar lá. Então, direcionamento dos recursos. Então, compra de mais 20 unidades no ativo Parque Jockey por 12,6 mil o metro quadrado, mais 1,7 mil o metro quadrado, que é o custo aqui, né, da operação. Com a nova aquisição, passamos de 33% para 47% de participação no ativo. Ele coloca aqui governança pelo seguinte: se ele tem uma participação alta nesse ativo e ele vier a ter algum problema, a RBR consegue, ali com a sua fatia mais gorda, ter um peso maior em algum problema, em alguma assembleia, alguma votação que ela tem que participar para conseguir ali exercer uma influência maior. Então aqui a aquisição foi na faixa de R$ 14.200, o laudo está aqui constando 17.156 e a saída deles, que eles calculam, é em 18.700. Então isso aqui é bem interessante, a RBR ela tem essa pegada de investir, surfar ali, né, aproveitar ali o carrego, ele coloca aqui 9%
de aluguel ao ano, uma taxa interessante, e depois chega em certo ponto, ele faz o giro, ele faz a venda e coloca esse dinheiro no bolso do cotista. Então ele prevê aqui uma valorização de 31% somente nessa operação. Ele descreve para a gente, o custo total de aquisição foi 20% abaixo do laudo. O ativo estabilizado deve ter um yield on cost de 9% ao ano. Além disso, estimamos uma venda por aproximadamente R$ 18.700, equivalente a uma valorização de 31% no horizonte de 2 anos. Os aluguéis já praticados estão 10% acima do projetado inicialmente. Então, bem interessante ele dar aqui uma projeção de saída, um tempo para a gente. Então, ele planeja sair daqui a 2 anos e ele já informa que os aluguéis que eles tinham em mente já estão 10% acima. Então, muito interessante essa visão, eu gostei bastante dessa clareza. E se você está gostando do vídeo também, deixa o like e se inscreve. Eu vi que muita gente mesmo não se inscreve no canal e eu estou aqui na meta de chegar em 1.000 inscritos. Eu vou divulgar de graça um guia, uma apostila para ajudar o investidor iniciante e essa apostila vai ajudar você a entender melhor e aproveitar melhor os meus vídeos. Beleza? Vou colocar isso de graça lá no Telegram. E ele coloca aqui benefícios desse investimento do Fundo Global de Apartamentos. Então, a diversificação de risco via setor residencial, realmente é um setor ainda pequeno na bolsa, e o fundo não ser listado, com isso temos atuação direta no mercado privado, que é isso que eu estou falando. A bolsa está negociando num valor que o mercado privado negociando em outro. A gente vê, eu não canso de citar, o PVBI, que negociava ali na casa de 83, 85 reais no ano passado. Isso dava um metro quadrado dele muito barato. E ele fez uma venda de um ativo até para poder pagar sua alavancagem em um valor muito maior. Então ali foi um exemplo claro, o HG Rio é outro, enfim, por aí vai. Seguindo, ele comenta um pouquinho aqui de cenário macro, a gente está aí no aguardo do novo arcabouço, temos aqui a questão com o Banco Central, mas já comentei bastante disso com vocês. Aqui achei interessante ele destacar que o Ibov, né, como um todo, teve uma queda de 7,5% e o IFIX uma queda aqui de menos de 0,5%. Obviamente que isso varia de acordo com o setor, e aqui a gente consegue ver agências, corporativo, FOF sofrerão mais que, por exemplo, CRI e fundos híbridos. Mas interessante a gente ver aqui o IFIX sendo um pouco mais defensivo que o IBOV. Obviamente que eu não estou fazendo aqui campanha para você ter uma carteira 100% fundos imobiliários. Diversifique, o único almoço grátis na bolsa é diversificação. Então tenha renda fixa, tenha fundos, tenha ações. Obviamente, dentro do seu perfil, se não é o seu perfil, foque somente no que você entende, foque os seus estudos, mas diversifique sempre. E se você está iniciando, comece com pouco também. Aproveita que a renda fixa está pagando bem e vai indo aos pouquinhos, vai estudando. Bom, seguindo, a gente consegue ver aqui então as maiores posições do fundo. Em corporativo ele tem HGPO, que é um fundo bem interessante, teve ali uma tentativa de liquidação. Enfim, posso fazer um vídeo só sobre ele, mas é um fundo bem interessante. RBRL, que é um fundo da própria casa, mas eu vou mostrar, eles têm ali um desconto de taxa. É um fundo interessante, tem seus desafios, vou trazer vídeo dele também. HGLG, o monstro da logística, talvez aqui o melhor fundo da bolsa. Fiz um vídeo muito recente dele também, que ele quer adquirir mais 4 ativos, iria ali para um total de quase 5,5 bi, então vai virar realmente o monstro. Tem aqui o VISC no setor de shoppings, tem aqui Canip, KNRI, então assim, são fundos muito bons que ele tem. É bem interessante, como eu falo, quando vocês vão estudar um fundo que tem fundos dentro dele, tem que estudar todas as posições, tem que estudar ali, você tem que saber quais são esses fundos, quais são os gatilhos, quais são os problemas, para você conseguir comparar os fundos de fundos, ver qual tem maior potencial de upside e aí fazer o seu investimento. Como eu prometi no começo do vídeo, então essas aqui são as estratégias do fundo. A Alfa, então, ela tem aqui foco em FIIs de tijolo abaixo do custo de reposição, com foco na valorização. Beta, posições táticas, foco em FIIs com dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis às oscilações de curto prazo. Então, aqui é onde tem um pouquinho mais de risco. CRIs, então busca de retornos acima do benchmark, e liquidez, que basicamente é caixa. Então a gente consegue ver aqui a composição da carteira, 53% em alfa, ele tem aqui 14% em beta, então aqui é onde tem um pouquinho mais de risco, e tem 33% em CRI, que vai ali dar uma estabilidade nos rendimentos, ele pode conseguir aqui posições mais high grades, como eu vou mostrar abaixo.
lembrando que dentro do alfa ele tem aqui uma estratégia de 5 até 10% em desenvolvimento. Aqui a alocação por segmentos, a gente vê está até que bem diversificado, né? Aqui a reserva, como eu comentei para vocês no começo do vídeo. A questão da taxa, então ele faz o desconto da taxa quando essa posição seja igual ou superior a 1/3 das cotas do fundo investido. Então ele tem aqui esse desconto para não ter dupla taxação. Aqui os investimentos em CRI. Então a gente consegue ver, por exemplo, que ele tomou aqui CRIs um pouco mais high grades. Então é CRI da MRV, há uma taxa até ok, né, baixa, mas ele coloca aqui que tem um kicker, então a expectativa é um pouquinho melhor. Tem aqui o CRI Cabreúva, tá uma taxa bem barata. Aí aqui ele já tem um pouquinho mais de risco em IPCA mais 11. Mas basicamente, de uma forma geral, aqui ele tentou dar uma estabilidade no dividendo para a gente. Pessoal, então sobre esse fundo basicamente é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Lembrando que o canal do Telegram está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Beleza? Valeu!